Agora, Rob, se você estivesse começando hoje, você colocaria o seu dinheiro em quais ativos? Vou falar um por setor aí, acho que fica legal. Completando o que você falou muito bem, os fundos imobiliários, vender, né? Como se você tem uma árvore lá com um monte de maçã, você vai vender a árvore. Você não vai fazer isso, vai ficar sem os frutos que vai te dar. E quando eu olho para a árvore, o que eu olhar como é que tá o terreno ali? É o solo fértil ou embaixo ele tá cheio de problema? O tronco tá sólido ou não tá? Eu tô fazendo essa analogia para entender o que eu olho no fundo imobiliário, que eu tô preocupado se aquela árvore vai continuar prosperando. O que você tem que olhar? Localização, a qualidade dos imóveis, quem são os inquilinos, a gestora. Essa é a analogia que eu fiz com a árvore, né? Se você tá com o galho podre, o terreno não tem mais nutriente, a maçã que apareceu agora, pode ter certeza que não vai continuar aparecendo. Vai começar a ser menorzinha, cheia de bichinho, não sei o que lá, até a hora que a árvore morre. Então, tem que prestar atenção na qualidade. Pessoal, eu vou pensar em dividendos é a consequência de um bom negócio. No caso dos fundos imobiliários. Ah, mas um paga 12,8. Cara, se o ativo tem qualidade, tenta esquecer um pouco dessa tara, 12%, 10%. Pô, então vou vender tudo que é 10 e botar em 12. Tenta esquecer um pouquinho só. É claro que é importante a renda passiva, mas começa a focar na qualidade dos ativos. KNRI, você citou, né? KNRI. Que é um dividendo que, né, veio aqui, mas não é aquele dividendo que tava explodindo, não né? É aquele que você vai contar vantagem pros seus amigos numa conversa. Pô, tô recebendo mas 8%. Tem liquidez, né? Um fundo mas que tem qualidade. O outro que eu gosto bastante. Então, o KNRI, né? Você me pediu. O KNRI, ele tem metade galpões logísticos, metade escritório. Show de bola. Outro que eu gosto, HGLG, que é galpões logísticos da Credit Suisse. O KNRI é da Quineia, uma empresa ali do Banco Itaú. E o HGLG 11 é da Credit Suisse. Shoppings, eu gosto tanto do XP Malls quanto do VISC 11. Eu tenho os dois, tá? Que mais? Fiagro é novo, é uma categoria nova, mas eu acredito que eles estão trazendo para o brasileiro uma oportunidade de fácil acesso em um setor que não fazia muito parte da Bolsa. Que era Quase o não agro. tem ações na Bolsa. Né? Tem a SLC São Agrícola 4, 5, tal, né? não sei o que lá, mas quando você fala, pô, você vai receber rendimentos mensais e isso tudo tá lastreado no agro, o cara fala, porra, agro no Brasil? Que é muito forte, inclusive, né? Eu tenho hoje o RZAG11 e eu tenho o XPCA11. São dois fundos de agro, tá? Eu tenho os fundos de infraestrutura que eu falei agora há pouco, eles compram debêntures. O que é debêntures? São empréstimos. Então a empresa, quando vai fazer uma obra, ela tem 3 formas de captar dinheiro. Ela vai para a Bolsa e emite novas ações, ou ela vai no Bradesco, no Itaú, no Santander e pega dinheiro emprestado, ou ela vai pegar e emitir debêntures, que é pegar um papel e falar, ó, te devo tanto, vou pagar mensalmente tanto e você me dá a grana agora para investir nesses projetos de infraestrutura. Como o Brasil precisa muito de infraestrutura, o governo fez o quê? Passou uma regra dizendo que todo mundo que investir nisso daí, debêntures incentivadas de infraestrutura, não paga imposto de renda nem nos rendimentos, nem no ganho de capital. Então é 0% de imposto de renda, que, igual você falou, no fundo imobiliário, você não recebe nos dividendos, é isento, mas no ganho de capital você é cobrado 20%. Nesse daí, pelo incentivo que o governo quer, que tenha mais infraestrutura e tal, eles zeraram. Eu tenho, tá? Eu tenho BDIF 11, deixa eu lembrar, é muito tica. É muito, cara. muito Não é ações, é nos Estados Unidos, Brasil, fundo imobiliário. Os Estados Unidos também. Eu não nego, eu não tenho preconceito, tipo assim, minha carteira de imóveis só no Brasil. Não, eu invisto em REITs também, porque eu vejo o mundo como ele é, né? Uma coisa globalizada. Então, beleza, investimos no mercado imobiliário brasileiro, mas eu também tenho que ver que existem imóveis fora do Brasil e com muita qualidade, com ótimos inquilinos. Até vou querer saber de você a diferença, daqui a pouquinho, para você explicar para nossos telespectadores. E lajes, você investe? Escritórios, lajes? sim, eu tenho HGR11, o próprio KNRI, que metadinha dele é escritórios. Eu tenho um que é bem polêmico, tem muita gente que não gosta. Eu sei que ele tem problemas dentro de vacância em 3 imóveis, mas tem outros imóveis muito bons, que é o BRCR11. Aliás, eu quero te perguntar isso, Rob. Você investe só em fundos imobiliários que tem mais ativos, falando de tijolo, né? Lembrando, fundo de papel investe em papel, pessoal. Dívidas, CRIs, né? Quando a gente fala em tijolo, são imóveis físicos. Quando você investe em fundos imobiliários de tijolo, Rob, você foca só naqueles fundos que tem mais ativos ou você gosta de monoativo? Não gosto. Fundo imobiliário que tem um ativo Não, apenas. Explica o porquê, porque acho que as pessoas têm dúvida. É porque quando você investe, você tem a opção, imagine o seguinte, você tem a opção de ter participação em 10 imóveis, em 15 imóveis, ou a opção de ter um. Se acontecer problema naquele dito, cujo a tua renda vai pro chão.
Agora, você tem um imóvel você tem um fundo imobiliário com 15 imóveis e digamos que um tenha problema, tem outros 14. A gente já teve vários casos na Bolsa Brasileira de fundos monoativos que aquele deu de chabu. Macaé, né? Como que era XP o nome? CN11, Deu problema. E o pior, às vezes tem casos que é monoativo e monousuário, ou seja, é um inquilino e um único... Cara, Se o cara sair, ferrou. tem tudo pra dar problema. Então eu não gosto. Eu já cometi esse erro no passado. Quando eu comecei a investir nos fundos imobiliários, eu tinha na minha carteira e falei, nunca mais. E às vezes ilude, porque às vezes paga um bom dividendo, né, Rob? E o cara engana, o cara compra pelo dividendo, pelo percentual, vai olhar e investiu num monoativo, que às vezes é um galpão lá no interior do Rio de Janeiro, que tem um monte de galpões também que estão pra alugar, e se sair o inquilino, ferrou. Exato. Sabe o que acontece? Eu acho muito importante falar isso. As pessoas que estão começando agora, os investidores iniciais, eles gostam muito de saber de dividendo. Ah, quanto paga, quanto paga. E às vezes eles esquecem de ver o histórico lá atrás do fundo. Então, citando o que o André, né, complementando, pagou um ótimo dividendo nos últimos 12 meses. Só que o histórico do fundo é bom. Então, não é só olhar o dividendo. Tem que saber olhar todo o fundo, como você falou, de uma forma geral, tem vários pontos. Agora, mudando um pouco para ações. Quais setores da Bolsa, 3 setores que você gosta e que você não tira da sua carteira? A gente tem, quando a gente fala de ações, a gente tem aquelas empresas mais perenes, que já tem um negócio consolidado e costumam pagar dividendos mais estáveis, e aquelas que estão em fase de crescimento, que elas não vão pagar dividendos, vão reinvestir no próprio modelo de negócio. Quando a gente fala de setores, quando a gente fala de setor elétrico, por exemplo, as transmissoras, né, a Taesa, etc., elas pagam altos dividendos porque elas não precisam ficar reinvestindo a grana no próprio modelo de negócio. É um filé mignon do setor elétrico, o setor de transmissão. Então, desde que você disponibilize a linha, sem grandes problemas e tal, beleza, você cumpriu a sua parte do contrato, você vai receber a receita. É esse o game das transmissoras. Então, a grana que entra, ela faz a manutenção necessária para manter aquilo sempre fluindo bem e distribui a maior parte em dividendos. Mas quando a gente vai comparar com uma empresa em crescimento, por exemplo, a Vamos, né, a Vamos 3, são negócios completamente distintos, em maturidades distintas. A Taesa já alcançou um nível de maturidade aqui, a outra está buscando crescimento a todo custo. O mesmo vale para a Unidas, o mesmo vale para a Locamérica. Então, o investidor ele tem que entender que aquelas empresas que pagam muito dividendos, as vacas leiteiras de dividendos, elas são aquelas empresas que já estão em outro estágio. Você não pode mais esperar grande crescimento delas. Tá? Elas pagam bastante. Claro, pagam bastante. Mas não vai esperar que vai dobrar a cotação, triplicar, porque não vai. Não vai. Agora, quando você vai para esse lado aqui, você não vai receber agora, na expectativa de que no futuro aquela ação de 10 vai para 15, para 20, para 30, essa empresa continuar investindo, tá? Quando a gente fala de setores, Carol, setor elétrico, setor de saneamento, via de regra, ele é aquele que já alcançou maturidade. Você pode esperar dividendos, mas não espere que a multiplicação vai se multiplicar por 2, 3. Quando a gente vai para, por exemplo, nos Estados Unidos, setor de tecnologia, é totalmente focado em growth. Totalmente focado em growth. No Brasil, eu dei os exemplos aqui, as empresas de locação de veículos, né? A Localiza, a Unidas, a Locamérica, a Vamos, que é a locação de caminhões, elas todas estão focadas em crescer, ganhar cada vez mais mercado, comprar concorrentes e crescer. Aí você olha os dividendos e fala, caramba, quando paga? É pouco. Pois é, porque ela está nessa pegada de crescer a empresa. Cada vez mais. Tá? E aí o investidor que compra uma Unidas, ele está na expectativa que lá na frente vai valer aquela ação de 10, vai valer 20, 30, 40. Então ele abre mão do dividendo imediato. Aí, o investidor que precisa de renda passiva meio que com certa previsibilidade, ele não vai gostar disso daqui. Ele vai gostar disso daqui. Né?